Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto? O Renato Augusto está treinando normalmente e não sente mais dores na panturrilha. Isso é uma boa notícia. O Bruno Mendes, o Corinthians tenta a renovação do contrato e está muito otimista agora para que isso se encaminhe. Eu vou te explicar por quê. E o Santos, depois da confusão ontem na Vila Belmiro, foi punido já pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Punido preventivamente, e eu te explico por quê. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Seja bem-vindo, se inscreva aqui no canal e na sequência eu conto tudo para você. Muito bem, 12 em Campo News chegando nesta quinta-feira, 22 de junho, indo direto ao assunto. O Renato Augusto, fora da partida contra o Santos, né, ele sentiu aquela lesão na panturrilha contra o Cuiabá, ficou em tratamento e já não sente mais dores nessa região, o que é um bom sinal, né? E muito se esperava que ele voltasse contra o Atlético Paranaense. Mas isso não vai acontecer. E por quê? Porque, como o time venceu ontem e o Juan Oliveira teve uma participação muito boa, o Vanderlei e a comissão técnica entendem que não precisa acelerar a volta do Renato Augusto, não precisa precipitar esse retorno dele aos gramados. Então, o Renato vai continuar fora, apesar de já estar recuperado, ele vai ficar fazendo reforço muscular na região, nessa região da panturrilha, para que essas lesões não voltem a acontecer. A expectativa é que ele esteja pronto, 100%, no jogo contra o América, dia 5 de julho. Pode ser que ele volte antes, por exemplo, no jogo contra o Liverpool, contra o Bragantino, mas não é a tendência. Ele pode até entrar nessas partidas em alguns minutos ali para ganhar um pouco de ritmo, mas sem forçar essa volta, sem forçar uma possível nova contusão. Então, para o dia 5 de julho, o Renato Augusto vai estar à disposição, 100% recuperado e pronto nessa partida pela Copa do Brasil, jogo de ida lá em Belo Horizonte, no Estádio Independência, contra o América, primeira partida da Copa do Brasil aí, dessa nova fase. Então, é uma boa notícia ele não sentir mais nenhum tipo de dor, está treinando normalmente, mas vai passar aí por um período de reforço muscular para que não tenha novamente outro tipo de lesão. Legal? Quero saber o que você acha. Você acha que o Renato deve voltar? O Renato não está fazendo falta? Não faz falta? Quero saber a sua opinião. Comenta aí no chat comigo, tá bom? Bom, vamos falar sobre o Bruno Mendes agora. Novela Bruno Mendes, né? O Corinthians tem novelas que são longas, né? Novelas que são extensas, que dificilmente chegam rapidamente ao final. São capítulos e mais capítulos, e ela se estende muitas vezes de forma prolongada. O Bruno Mendes sempre aí sendo convocado, né, pela seleção uruguaia. Ele tem feito boas partidas pela seleção e ontem ele foi titular, anteontem, perdão, ele foi titular no amistoso feito pela seleção uruguaia. Jogou os 90 minutos e teve um rendimento muito bom. Bom, o que o Corinthians está pretendendo com relação a isso? O Corinthians quer convencer o Bruno Mendes a renovar o contrato. De que forma? Dando a ele um aumento salarial, evidentemente, e uma cláusula no contrato em que, se houver uma proposta boa para os dois lados, já nesta janela de transferências, o Corinthians o liberaria, sem causar o menor problema. Então, é uma forma que o Corinthians está encontrando de tentar a permanência do jogador. Se não houver a proposta, ele segue normalmente no clube. Se houver uma proposta que o Bruno Mendes entenda e o Corinthians entenda que é boa para os dois lados, o Corinthians libera o jogador sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de pressão. Isso seria colocado em contrato. Outro ponto, o Corinthians mostra ao Bruno Mendes que
Ele jogando no Corinthians, que é uma grande vitrine, ele tem muito mais possibilidades de aparecer para o futebol e continuar sendo convocado pela seleção uruguaia. Esses são os principais argumentos da diretoria do Corinthians com o jogador. Claro, depende dos seus agentes, depende dos seus empresários e da vontade do Bruno Mendes também. Lembrando que ele tem contrato com o clube até o dia 30 deste mês e até agora nenhum avanço com relação às negociações. Mas o Corinthians segue otimista, a diretoria está muito confiante que com estas propostas o Bruno Mendes de repente aceite permanecer no clube, tendo um aumento salarial e com essas cláusulas no contrato aí que o liberem nessa janela, seria apenas para essa próxima janela de transferências. Se algum clube se interessar, o Corinthians o libera sem causar nenhum tipo de dificuldade. Agora é esperar pela resposta do Bruno Mendes, né, gente? Vamos ver se o Corinthians fica com o atleta ou ele, a partir do dia 1º, já assina algum pré-contrato aí com outra equipe. Quero saber sua opinião também, deixa aí no comentário para mim. Bom, para a gente encerrar esse vídeo agora da tarde, vamos falar sobre o Santos, que ontem, aqui é o canal de Corinthians, todo mundo sabe, não preciso repetir isso, mas como envolveu diretamente o Corinthians, eu acho que é importante falar. O Santos foi punido, tá, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva já no dia de hoje. Tá? A gente imaginava aí que pudesse demorar um pouquinho, que isso ainda fosse ser julgado, tá? Mas hoje o STJD ele determinou uma suspensão temporária da torcida do Santos, tá? Nos jogos do clube, seja na Vila Belmiro ou em partidas do Santos como visitante. Então, na Vila Belmiro, essa primeira punição é por 30 dias, até ser julgado, tá? Até o caso ser de fato julgado pelo STJD. Então, nesses primeiros 30 dias, o Santos não pode ter torcida, tanto no feminino quanto no futebol masculino, nem em jogos na Vila Belmiro e nem quando o time for jogar fora de Santos. Então, o torcedor lá de Goiás, que é santista, ele não poderá assistir o jogo do Santos quando o Santos jogar lá. Pelo menos estou dando um exemplo aqui do Goiás, tá? Seja Curitiba, seja Flamengo, seja Botafogo, seja Cruzeiro, enfim, qualquer equipe que esteja disputando aí o Campeonato Brasileiro. Então, nesses primeiros 30 dias, a punição é essa. Tanto vale para o masculino quanto para o futebol feminino. São 30 dias ou até quando houver o julgamento do clube, tá? E ele será julgado por arremesso de bombas e artefatos no gramado da Vila Belmiro, episódios, né, relatados na súmula pelo árbitro Leandro Pedro Voaden, tá bom? Então, a medida foi tomada hoje pelo presidente do STJD, o José Pardis, né? E, repito, tem efeito também e vale também para o futebol feminino. Vamos esperar o julgamento. Eu acho que tem que ser mais rigoroso, eu acho que tem que ser muito mais firme com relação a isso, porque uma partida de futebol a gente não pode ter aquele tipo de cena. Estamos nos encaminhando para uma coisa muito pior, né? Isso é uma tragédia anunciada, né? Estão deixando, pagando para ver, e uma hora acontece o pior. E talvez com uma punição severa, uma punição muito mais séria, seja para qualquer clube, Santos, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, enfim. O clube que cometer esse tipo de infração, esse tipo de delito, tem que ser punido. Porque não é correto, não é justo uma família ir ao estádio para assistir a um jogo de futebol e não poder sair porque tem bombas, porque tem conflitos, porque tem pedradas. Não dá mais. Eu acho que passou de todos os limites e, mais uma vez, ontem a gente viu aí cenas lamentáveis lá no estádio da Vila Belmiro, tá bom? Quero saber o que você acha dessa punição inicial. Lembrando, é inicial, tá? Essa punição em relação à torcida do Santos, tanto como mandante quanto como visitante. Se inscreva no canal, deixe seu like e às 9 da noite eu volto hoje com um convidado super especial, né? Teremos aqui hoje a presença do jornalista Wagner Villaron na nossa live e vamos discutir bastante sobre o tema. Legal? Espero vocês então às 9 horas da noite aqui no 12 em Campo. Deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho
Até mais tarde. Tchau, tchau.